E hoje estamos recebendo em nossos estúdios o pastor Douglas Greg. Ele é pastor na Igreja Assembleia de Deus Ministério Mococa. E o tema de hoje que está em evidência no momento que todos estamos vivendo é o que é o Natal, como viver o Natal. Então é isso que nós vamos conversar hoje. Muito obrigada por vir até aqui. Obrigado. Boa noite a todos, né, que estão nos assistindo nesse momento. É um prazer muito grande estar podendo aqui falando um pouquinho sobre o Natal. Então, pastor, quando a gente fala em Natal, muitas pessoas pensam só na Igreja Católica ou em outras religiões. Então, o que é o Natal para quem é evangélico? Para quem é evangélico, eu creio que, assim como todas as religiões cristãs, não é diferente das outras. Por quê? A gente crê no Senhor Jesus. E o Natal nada mais é do que é anunciado nessa época. O nascimento de Jesus. Tudo bem que nós não sabemos a data real que foi o nascimento de Jesus, né? Foi imposto aí na história essa data, então a gente segue, sabemos que tem os costumes do paganismo atrás, mas hoje nós não seguimos os costumes, porque tem muita gente que às vezes não comemora o Natal, porque fala, mas as tradições lá do passado e tal. Não, nós estamos vivendo hoje, vivendo o agora, e como estamos vivendo agora, a gente tem que, né, se atualizar. Então, na minha visão, a gente deve comemorar o nascimento de Cristo, né? Até porque quando isso foi acontecer, se a gente pegar a Bíblia toda, ela é focada em Cristo. Ela é focada desde o início, né? Os profetas, eles foram anunciando o nascimento de Jesus. Se a gente pegar toda a palavra de Deus, então o próprio Deus foi anunciando o nascimento do seu filho. Em Isaías foi anunciado 700 anos antes de Jesus vir, foi anunciado sobre o Messias. E foi anunciado até detalhes da cidade que ele ia nascer, do que ele iria realizar. E quando chegou a hora do próprio Jesus nascer, o que aconteceu? Os anjos anunciaram. Primeiro anunciou a Maria. Maria, ela não estava esperando aquilo, talvez foi um choque, mas o anjo foi lá, acalmou, falou com ela e, né, se você lê a palavra, você vai ver que o próprio José, ele, né, falou, eu vou fugir para que, né, mas não, o anjo encontrou ele no caminho e falou, não, retorna, o que está no ventre dela é fruto do Espírito Santo de Deus. Então nós vemos o que? Todo um movimento para o nascimento de Jesus, tanto no passado quanto no presente de Jesus. E depois, né, o que aconteceu? O anjo anunciou a José, anunciou primeiro a Maria, depois a José. Depois, quando chegou o dia que ela deu à luz, foi chegando os dias que houve sinal no céu. A estrela que apareceu no céu, os reis magos, né, os 3 reis lá, os magos do Oriente apareceram, né, foram seguindo a estrela para ver o nascimento do rei. Então teve um movimento na terra, um movimento nos céus, um movimento no cosmos, as estrelas, tudo para anunciar a vinda de Jesus aqui na terra, a vinda do Filho de Deus. Em João ele fala que o Verbo se fez carne. Então olha que coisa maravilhosa, um grande movimento do próprio Deus para anunciar a vinda do seu Filho. Então eu vejo assim, por que nós não iríamos nos lembrar disso? Com certeza foi um ato que ficou marcado na história de toda a humanidade e até os dias de hoje continua nos marcando. Então por isso que eu acho que deve ser comemorado o Natal, não por dizer que esse é o dia do nascimento, mas porque o próprio Deus moveu céus e terra para anunciar a vinda do Filho dele nessa terra. E aí também precisava ter uma data, né? Porque o calendário que nós vivemos hoje, ele é diferente mesmo, né? Do calendário da época. Então essa data foi determinada para existir uma data. Isso, essa data foi determinada para existir a data e para a gente lembrar. Porque afinal, a gente via sempre, tanto judeus, gregos, romanos, quando chegava nessa época, às vezes tem uma festa, tem outra, mas não tinha algo determinado, né? Às vezes, como eu falei no início, tinha uma festa pagã, mas segundo Constantino ele mudou o calendário nosso para as festividades cristãs. Então por isso que hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus nessa data.
Eu acredito que há muita confusão quando se fala em cristão, que as pessoas acham que é só o catolicismo. E não é. O cristão é quem segue a Cristo. Ou eu estou errada? Isso. O cristão, o verdadeiro cristão, é aquele que segue a Cristo. Uma tradução da palavra cristão, o que é? Pequenos cristos. Então, e o que é ser pequenos cristos? É realizar as obras que Jesus fazia. Então, não adianta eu falar, pregar que eu sou cristão, só que só lá dentro da igreja, eu estou aqui bonitinho, bem arrumadinho, aquele ali é crente, aquele ali é cristão, aquele ali é católico, só que a minha ação lá fora não é uma ação que condiz com alguém que quer ser como Cristo. Então, Paulo ele falou, sede meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Paulo foi um apóstolo que deu exemplo em todas as coisas, e ele seguiu a Cristo até o fim. Então, nós, como os cristãos de hoje, nós temos que ser pequenos cristos. O que é? Fazer boa ação, fazer a caridade, praticar o amor. E não existe data melhor do que a data de Natal, como nós estamos falando, para praticar o amor. Desde que o centro seja Cristo. Quem que é o aniversariante dessa época? Não é Cristo? Então, ele tem que ser lembrado e anunciado a todo momento. E dentro da igreja evangélica, existe alguma comemoração de 24 para 25, uma missa, um culto especial, alguma coisa ou não? Sim, às vezes nós fazemos ou dia 23, 24, aí depende muito de cada igreja, né? Certo. Como a gente estava conversando antes, algumas têm algumas doutrinas, mas lá na nossa, a gente às vezes faz um culto antes, fala sobre o acontecimento, sobre a vinda de Cristo. E no dia, na passagem, aí a gente deixa o pessoal, assim, libera para ficar com a família, que eu creio que a maioria dos casos acontece. Vai com a família, vai ficar o casal junto, esposa, e assim por diante, né? É uma festa de união, a gente consegue perceber que, como o senhor mesmo disse, na época do nascimento de Cristo, até o cosmos se envolveu. Isso. E até hoje acontece isso, porque parece que nós entramos numa outra esfera quando entra a época de festividade natalina. Com certeza, né? Parece que o tempo muda, né? Então a gente começa a perceber já no começo do mês, né? Pelo menos eu sinto isso, né? Parece que a coisa começa a ficar diferente, mas o que é? A gente começa a ficar mais suscetível ao Espírito, né, de Deus, ao Espírito do Senhor Jesus, porque Ele nasceu num dia, mas Ele continua vivo e vivo em nossos corações. E eu creio que essa data, ela começa a mobilizar os nossos corações. Tem pessoa que começa a ficar, às vezes ela é mais dura durante o ano, mas ela começa a amolecer um pouquinho o coração nessa data. Tem pessoa que às vezes não fez uma boa ação o ano inteiro, mas nessa data ela vai procurar fazer alguma coisa. O certo é fazer durante todo o ano, né? Mas, querendo ou não, as pessoas nessa data abrem mais o coração, fica um pouquinho mais amorosa, fica um pouquinho mais de coração aberto, e isso é muito bom, porque isso agrada a Deus. É verdade. E para a gente encerrar, o senhor gostaria de deixar alguma mensagem para o pessoal que está assistindo? Deixo sim. A mensagem que eu deixo, como a gente falou sobre Natal, é que você que sente no coração, né, de estar, talvez você está algum tempo já parado, né? Algum tempo assim, eu não faço mais a festa, não me reúno mais com a família, nem aquela brincadeirinha do amigo secreto, não participo mais, porque tudo isso é comércio, é meio de ganhar dinheiro. Sim, tudo bem, pode ser comércio, mas o que você não pode deixar de ter é o amor, é a caridade, é a paz, é ajuda ao próximo, e não pode se esquecer do que a gente falou aqui, né? Do aniversariante, o Senhor Jesus. Porque Ele morreu numa cruz para te dar vitória, para te salvar, para te redimir de todo o pecado. Então Ele quer fazer o quê? Sobre a tua vida, você amigo, amiga que está escutando aí. Ele quer te salvar. E não existe data melhor para receber o Senhor Jesus no coração e no lar do que essa data. Porque o teu coração está amolecido. Então, se você puder, né, abrir o teu coração, aonde estiver chegando essa mensagem, abre o teu coração a Ele. É tempo do quê? De fortalecer os laços. Talvez teve laço de família que foi quebrado, né? Pastor, mas isso aí é tudo falsidade. No fim do ano, né, faz isso. Não, mas procura consertar agora e permanecer com esse conserto. Porque cada um de nós sempre vai ter um atrito ou uma confusão. Tem um provérbio que fala, nas melhores famílias acontece isso. E é real. Qual irmão que nunca teve uma discórdia com outro irmão?
Qual amigo que não teve? Mas existe o tempo de reconciliar. E o tempo pode ser hoje, pode ser agora, pode ser um momento. Então, faça o bem nesse Natal e procure o quê? A Deus. Deixa Ele reinar na tua vida, no teu lar e na tua família. Fazendo assim, vocês terão um Natal abençoado e não apenas um Natal, mas um novo ano que está por vir aí, cheio de bênção e de vitória. Amém. Amém? Então, Feliz Natal para o senhor. Feliz Natal. Muito obrigada. É com você, Chiquinho.